Quinto dia. Quem é o Espírito Santo? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, e paz, e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Desde cedo, ouvimos na igreja que devemos receber, falar pelo, ser usado por e produzir o fruto do Espírito. Parece que é impossível pensarmos numa vida espiritual sem o Espírito Santo. E isso é verdade. Se quisermos ter uma jornada cristã com significado, precisamos entender verdadeiramente quem é o Espírito Santo. De acordo com Ellen White, não podemos usar o Espírito Santo, ele é que deve servir-se de nós. O desejado de todas as nações, página 672. Esse primeiro texto nos dá uma pista de que ele é uma pessoa, pois se fosse uma força, nós é que o usaríamos, e não seríamos usados por ele. Hoje, convidamos você a conhecer um pouco mais sobre o Espírito Santo, essa pessoa maravilhosa que nos trouxe para esse momento de oração. O Espírito Santo é uma pessoa. Para demonstrarmos que o Espírito Santo é uma pessoa real, temos que conferir se ele tem inteligência, sentimentos e vontade. O intelecto do Espírito. O Espírito Santo tem uma mente porque, de acordo com 1 Coríntios 2:10 e 11, o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim, também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Para que o Espírito penetre a mente de Deus, ele precisa ter um intelecto para isso. Além disso, lemos na passagem de Romanos 8:27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que verdade maravilhosa! Temos o Espírito que intercede pelos santos, e faz isso pela vontade de Deus. Ele, por ter um intelecto, nos entende e coloca nossa necessidade diante de Deus. Os sentimentos do Espírito. Segundo a Bíblia, o Espírito Santo também tem sentimentos. O apóstolo Paulo declarou: Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Romanos 15, verso 30. Esse texto mostra que, quando o apóstolo Paulo enfrentou lutas e dificuldades, pediu para os membros da igreja de Roma orarem por ele, no amor do Espírito. Ora, foi o amor do Espírito Santo que serviu de modelo e motivação para os cristãos intercederem. Já em Efésios 4:30 e 31, vemos que o Espírito de Deus é entristecido por uma vida cheia de amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Versículo 31. Se analisarmos bem as coisas que podem entristecer o Espírito, percebemos que elas dizem respeito à maneira errada de tratarmos o nosso próximo. Sendo assim, temos na pessoa do Espírito um modelo do que sentir e fazer em relação aos que nos cercam. Além disso, podemos concluir que alguém que pode dar amor e pode ser entristecido, não pode ser uma força impessoal. A vontade do Espírito. Ao analisarmos o livro dos Atos, que conta sobre o começo da igreja cristã, notamos que o Espírito era muito presente e atuante nas decisões da igreja. Em Atos 13:2-4 percebemos que, quando a igreja ia decidir quais pregadores enviaria para o trabalho missionário, junto aos gentios espalhados pelo Império Romano, o Espírito indicou que fossem escolhidos Paulo e Barnabé. Ele esteve presente também em outras decisões da igreja cristã primitiva, Atos 15:28, 16 versos 6 e 7. E ele faz valer sua vontade ainda hoje. Em 1 Coríntios 12:11, Paulo diz: Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as, como lhe apraz, a cada um, individualmente. 2 pontos importantes aparecem nesse texto. O Espírito nos capacita individualmente, e ele faz isso de acordo com sua vontade. Portanto, as afirmações bíblicas de que o Espírito tem inteligência, sentimentos e vontade apontam para o fato de que ele é uma pessoa. O melhor disso tudo é que o Espírito é alguém que interage conosco. O Espírito Santo é uma pessoa que se relaciona conosco. Podemos entender melhor o relacionamento do Espírito Santo conosco, ao notar que a Bíblia o apresenta como nosso amigo, consolador, professor e capacitador. O Espírito Santo é nosso amigo.
Uma das promessas mais lindas do Novo Testamento é a que se encontra em João 14, verso 16 a 18. Ali, Jesus afirma que voltaria para o Pai, mas enviaria outro Consolador, que acompanharia os discípulos até o fim. Ele estaria com eles e que, por essa razão, não ficariam órfãos. Sim, o Espírito nos acompanha, está conosco e nos dá a certeza da presença de Deus em nossa vida. Mesmo que nos sintamos abandonados por todos, podemos confiar na promessa de Deus de que não estamos sozinhos, pois temos a presença do Espírito Santo. E essa companhia é poderosa. Em Romanos 8:26 nos é dito que Ele nos auxilia em nossa fraqueza e intercede por nós junto ao Pai. Se intercede por nós é porque deseja o nosso bem, e é realmente nosso amigo. O Espírito Santo é nosso Consolador. Voltando ao texto de João 14:16, percebemos que a promessa do outro se refere a um Consolador enviado por Deus. A palavra originalmente usada para Consolador, na Bíblia, significa alguém que está ao lado em todos os momentos. Melhor que isso, de acordo com Ellen White, no livro Evangelismo, página 615, o Consolador que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu, é o Espírito em toda a plenitude da divindade. Temos entre nós a presença de alguém que é Deus. A presença do Espírito nos garante a presença do próprio Pai e de Jesus Cristo. O Espírito Santo é o elo entre a humanidade e o céu. O Espírito, habitando em nós, nos dá a certeza de que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. Essa é uma verdade que precisamos para enfrentar as lutas diárias da vida. O Espírito Santo é nosso professor. Que grande oportunidade Deus nos concedeu, Ele nos enviou um professor especial. De acordo com Neemias 9:20, o Espírito nos foi concedido para nos ensinar. Ensinar o quê? Ele vos ensinará todas as coisas, João 14:26. Ou seja, todas as coisas ditas por Jesus. É pelo Espírito que conhecemos as verdades espirituais que Deus tem para nós, 1 Coríntios 2:13. É por ele que temos acesso às maravilhas do amor de Deus, e assim experimentamos alegria, paz e perdão. O Espírito Santo é uma pessoa divina que nos concede dons. Parte da obra do Espírito, ao se relacionar conosco, é nos conceder dons. Nessa última parte, analisaremos 3 dons que recebemos de Deus. O dom do amor. Muitas pessoas tiveram a infelicidade de nascerem e crescerem num lar sem amor. A busca do amor é uma das características do nosso mundo atual. Quanto a isso, o apóstolo Paulo, em Romanos 5:5, nos dá uma certeza que é gratificante ao nosso coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. É pelo recebimento do Espírito que recebemos também o amor de Deus, a real fonte do amor verdadeiro. Um amor que não falha, que não despreza, que não abandona. O dom da alegria. A alegria parece ser algo muito distante da realidade em um mundo marcado pela violência e dor. Em Tessalonicenses 1:6, lemos que Paulo estava muito grato a Deus porque os membros da igreja de Tessalônica, mesmo em meio a muita tribulação, receberam a palavra do Senhor com a alegria que vem do Espírito. O que podemos entender desse versículo é que, independentemente da situação em que se esteja vivendo, a se receber a palavra e permitir que o Espírito tome conta da vida, a alegria será uma realidade. Somente quando estamos com o Espírito vivendo em nós, poderemos provar da alegria que vem de Deus. O dom da comunhão. O amor e a alegria são dons que nos são dados individualmente, mas os dons do Espírito não são apenas para nós, são também para serem usados em prol dos outros. É por isso que Paulo encerra sua segunda carta aos Coríntios com o desejo de que a graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. 13:14. É o Espírito que nos mantém unidos como irmãos. E que coisa maravilhosa! O Espírito nos dá a certeza do amor de Deus, mas também nos fortalece no relacionamento com os outros. Agora, podemos voltar ao texto inicial de nosso estudo para entender a afirmação de Paulo de que o reino de Deus está relacionado com o Espírito Santo. É assim que nossa vida pode realmente tomar um novo rumo. Somente quando reconhecemos a pessoa do Espírito Santo e o que ele faz por nós, é que podemos estar abertos à sua atuação em nossa vida e podemos ser transformados por ele. Que dom inigualável!
Que oportunidade maravilhosa de podermos conviver com o Espírito Santo, sermos guiados e transformados por sua divina presença. Conclusão. Hoje decido abrir meu coração e sujeitar minha vontade ao Espírito Santo. Preciso dele como um amigo ao meu lado. Quero ser ensinado por ele acerca das verdades de Deus. Desejo a certeza do perdão e a força que só ele concede, para viver uma vida pura diante de Deus. O desafio do Espírito Santo para minha vida hoje é: viva a vida de fé dia a dia. Não se torne ansioso e preocupado com o tempo da tribulação, sofrendo de antemão. Não fique pensando: estou com medo e não permanecerei no dia do grande teste. Você deve viver o presente, um dia de cada vez, pois o amanhã não lhe pertence. Hoje você vence o eu, hoje você deve ter uma vida de oração. Hoje você deve combater o bom combate da fé, hoje você deve crer que Deus o abençoe. Ao obter a vitória sobre as trevas e a descrença, você preencherá os requisitos do Mestre e se tornará uma bênção para aqueles ao seu redor. Signs of the Times, 20 de outubro, 1887, página 10. Meu compromisso: orar pela renovação do batismo com o Espírito Santo, orar por meus amigos, viver na presença de Cristo, testemunhar acerca do Evangelho, adorar a Deus com os dízimos e as ofertas, de forma sistemática e proporcional às rendas,